Hoje eu quero falar um pouquinho do meu capítulo Inverno e eu trago uma narrativa que é a voz do colega de quarto e a voz do coração. O coração, para quem não sabe, existem ali vários milhares de neurônios que se conectam com o cérebro. Então, antes mesmo de chegar alguma informação no cérebro, você sente no coração. Eu não sei se você já teve aquela sensação de tristeza, angústia, o coração meio apertado. Sabe o que está acontecendo naquele exato momento? Informações chegando. Só que, infelizmente, essa falta de consciência sobre esse assunto faz com que você não entenda as respostas. O coração ele traz aquela voz intuitiva, aqueles insights, mas eu não consigo perceber tudo isso porque tem uma outra voz que comanda a minha vida, que eu denominei, que eu apelidei carinhosamente de coleguinha de quarto, que é aquela voz que dita quem você é, o que você tem que fazer, te coloca lá embaixo, determina todo o seu dia, e eu te pergunto, quais são as trilhas sonoras que mais se repetem na sua consciência? O que esse coleguinha de quarto mais fala sobre você? Essa voz, ela não é você, literalmente, ela comanda você. Como é que ela faz isso? Ela aprendeu isso ao longo da sua vida, do 0 aos 13 anos, tudo que você ouviu, sentiu, os nãos, a falta, as emoções, tudo isso ficam cravados como dentro do seu HD, como se fosse você, a sua personalidade, a sua identidade. E essa voz, ela determina exatamente tudo que ela aprendeu ao longo desse processo. Então, quer dizer, ela faz exatamente o que precisa para te sabotar. E nem sempre você não consegue alavancar determinadas coisas na sua vida justamente porque essa voz ela está sempre comandando para onde você tem que ir, o que você não deve fazer. Você conquista algo, ela te coloca para baixo. Você quer buscar outras informações, ela te sabota o tempo inteiro. E tem uma outra voz que você não consegue ouvir, porque a quantidade de pensamentos é tão grande que você começa a patinar no presente. O cérebro ele já tem uma tendência à negação, de 80% a 90%. Ele está sempre te trazendo para o passado, que é esse excesso de pensamentos do que eu fiz, o que eu poderia melhorar, essa chuva de pensamentos que te volta sempre lá embaixo, e o excesso de futuro. Quase nunca estamos presentes, porque estamos sempre colocando esse pensamento, jogando ele para frente ou para trás, e aí dentro do agora, nesse momento, você começa a cavar, patinar, e você não consegue dar passos. Você até idealiza, mas essa voz que é o coleguinha de quarto, ela não te deixa alavancar na carreira, nos relacionamentos. Ela diz quem você é, você está sempre no diálogo interno, está tomando banho, ela está dizendo sobre o seu dia ou como você vai fazer, você vai dormir. Ela dita aquela chuva de informações. Uma coisa que eu trago nas minhas pesquisas é a grande maioria das informações tem a ver com a falta, a escassez, baixa autoestima, baixa autoconfiança. Tudo isso faz com que você não acredite em você mesmo. Então você conquista algo, vem aquela voz que é o coleguinha de quarto, te coloca lá embaixo. Você já deu vários passos muito grandes na sua vida, mas parece que nada acontece, o vazio ele continua no seu peito. Mas a culpa é só minha? A culpa não é sua, pode também vir de gerações. Uma das atividades que eu fiz quando eu me permiti a viver o meu inverno e escrever o meu livro foi pegar todas as pessoas que passaram da minha vida, da minha mãe, meus avós, todo mundo que em algum momento passou ali e entender que são essas pessoas. Quais eram as personalidades, os jeitos e hoje? O que elas mais me falam? O que elas me falavam quando eu era criança? Os meus últimos relacionamentos, existia um padrão? Porque eu não atraio o oposto, eu atraio o que eu aprendi, o quem eu sou. Por isso que você percebe que existe um padrão de relacionamentos. Porque tudo isso é uma comunicação que existe aqui dentro e você não percebe. E tudo também vem em forma de culpa. A culpa é minha, sou eu que atraio isso, sou eu que faço isso. E essa voz está sempre te torturando. Por isso que hoje temos uma população com muita ansiedade. Porque o que eu mais escuto é eu não consigo controlar essa voz que mora aqui dentro da minha cabeça. Será que isso realmente é normal? Será que o que não falta aí é uma gentileza? Porque quando você toma consciência que existe um coleguinha de quarto e você começa a falar para ele, eu tive um momento que eu estava com um pico de ansiedade tão grande que a sensação que eu tinha 50 abas abertas na minha cabeça. Eu comecei a tomar consciência, estudar sobre o coleguinha de quarto
E eu disse, a partir de agora eu vou silenciá-lo. Então eu estava tomando banho, fazendo alguma coisa, ele começava a me jogar medo, medo de fracassar, vergonha, culpa, que são coisas que os seres humanos têm uma tendência. Eu comecei a falar para ele, cala a boca aí, eu não tô te perguntando, silencia, essa não sou eu. E aí, em cima desses pensamentos, eu comecei a colocar coisas positivas que me elevem, sonhos, vontades, porque eu nunca aprendi a comunicar isso na minha vida. E quando eu pego as pessoas que passaram por todo o processo de vivência, até eu me tornar a adulta que eu sou hoje, eu entendo que eu trago muita coisa dessas pessoas. Então eu comecei a colocar cada um no seu quadrado e entender o que é meu e o que não é. Porque isso é uma coisa assim, muito importante que mudou a minha vida. Ai, minha mãe era assim. Nossa, mas eu tenho personalidades parecidas com essa. A minha família que morava na minha casa pensava isso sobre dinheiro. Não é que eu cresci uma pessoa com medo da escassez, de falta, porque eu comuniquei isso, mesmo que eu não traga consciência. O meu coleguinha de quarto, ele vai lá no HD, ele capta cada gatilho que eu tenho na minha rotina diária e ele traz à tona. E a sensação que nós temos é que, nossa, não vou conseguir. Mas eu te digo, a virada de chave começa agora, você vai conseguir. Porque você já tomou a consciência que existe um coleguinha que a partir de agora você vai controlá-lo. Porque quem tá aí, ó, no comando é você. Então assuma isso. Quer mudar, quer ir alavancar na sua vida, comece do início, lá das raízes. Quem eram essas pessoas? Será que só eu? A culpa é só minha, eu aprendi tudo isso com quem? Para fechar com chave de ouro, o cérebro não sabe o que é real, o que é imaginário. Por isso, quando você toma controle da sua vida e começa a mudar as narrativas, você começa a atrair coisas diferentes. Porque da mesma forma que você se alimenta ao longo do dia para ter energia, para melhorar a sua estética, para ter uma saúde de qualidade, é assim com o seu cérebro. Se você fica o dia inteiro com medo, se sentindo culpado, para baixo, só pensamentos negativos, você nem tem o controle de entender que seu pensamento não tem nada de bom. É exatamente isso que a sua vida vai ser. E se você fizer uma retrospectiva e você ver o ponto que você se encontra hoje, tome cuidado com seus pensamentos. Porque provavelmente tem muita coisa aí, o enredo não tá legal. Então, se você quer mudar, começa a mudar os pensamentos. Se ele não sabe o que é real, o que é imaginário, se você fechar o olho e imaginar que você está comendo uma torta de chocolate, ele vai entender que é isso que você está fazendo agora. Por isso que você precisa colocar em cima dos pensamentos do colega de quarto outras coisas que você deseja ou tomar consciência do que ele está fazendo com a sua vida. Silencio. Manda calar a boca. Fala, quieta, a partir de agora você não vai mais fazer isso comigo. E aí você vai ver o quanto a sua vida ela modifica, o quanto você vai prosperar. O quanto você acaba interrompendo padrões que não te pertencem, que vêm da sua ancestralidade, que vêm dos seus parentes, são coisas que você quer soltar e você não sabe nem como fazer, não é culpa sua, não se sinta culpado. As pessoas dão o que elas têm e você aprende com o que você teve, o que você comunicou e nem tudo é comunicação verbal. O que você viu na sua casa, como eram os relacionamentos dos seus pais, como a sua família se comunicava, como seu pai ou sua mãe estavam presentes todos ali. Então tudo isso é quem você é. Então quando você começa a limpar essa sujeira, a vida muda, meu amor.